Não compre a sua casa própria aqui no Japão. É isso mesmo. Que coisa mais estranha de se ouvir quando se vem de uma própria corretora. Na data de hoje, eu recebi uma ligação de uma cliente minha que está com a sua casa à venda por nossa imobiliária. E ela disse: Angélica, uma amiga minha me ligou que está interessada em comprar a minha casa. Ficou perguntando algumas coisas sobre a venda da minha casa, porém ela desistiu, perdeu o interesse depois de ter assistido um vídeo, né? Que foi postado no Facebook, que é esse daqui. Bom dia pessoal. Como vai você? Então agora eu gostaria de acrescentar mais algumas informações ou até mesmo rebater algumas partes como imobiliária, como corretora, sobre esse vídeo. Recebemos a autorização, eu gostaria de falar da nossa parte, né, da Imobiliária Alfa, o que nós achamos sobre esse vídeo e quais as informações que estão um pouquinho diferentes. Vamos lá. Esse ano que entrou, muitas pessoas, pessoal, eles ligam querendo saber se a gente pode vender a casa dele. Bom, aqui ele começa o vídeo dizendo que entrou 2026 e muitas pessoas procurou para vender a sua casa, o seu imóvel aqui no Japão. De fato, isso é real, não só no ano agora que iniciou, mas nos anos anteriores também. Como nós trabalhamos com a parte de venda do imóvel de nossos clientes, não é de agora que as pessoas vêm procurando a gente, ou até mesmo lá no passado, quando eu iniciei meu trabalho como corretora, as pessoas buscavam sim as imobiliárias para fazer as suas vendas do imóvel por algum motivo. Às vezes quer ir embora para o Brasil, às vezes os filhos cresceu, foi embora da casa, não há necessidade de ter um espaço maior, ou até mesmo por dificuldade financeira. Vamos continuar. A maioria dessas pessoas não tem 10 anos de compra da casa nova. Certo, aqui ele fala que a maioria das pessoas não tem 10 anos, né, que comprou a sua casa. Isso também, de fato, é o que tem acontecido sim. E todas, parece que é a mesma conversa da primeira pessoa e da 10ª pessoa. E, infelizmente, é a mesma conversa. Por isso que até o... Aí aqui ele fala, né, que todos que procuram ele sempre é a mesma conversa. Compra a casa, vai fazer as reformas externas e acabam se endividando. Isso, de fato, é real. Agora, ele fala o seguinte: eu converso bastante com as pessoas que querem comprar casa nova e a maioria, quase que todas, desistem de comprar a casa. Eu faço ela desistir. Ele disse que faz ela desistir. Poxa, você não quer vender? Eu falei, não, o intuito é vender. O intuito, né, é você poder comprar. Aí ele fala que o intuito dele é vender a casa certa. Concordo, nós como corretores, nós temos que encontrar a casa certa para os nossos clientes, porque nós somos os profissionais. Nós não estamos na emoção, estamos na razão, nós temos o conhecimento, então o nosso trabalho como corretor é auxiliar os nossos clientes, aconselhá-los a comprar a casa certa. Pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, porque a maioria das vezes a matemática dos 35 anos, de preço fixo na grande maioria, é uma coisa muito boa aos olhos, ainda mais hoje em dia que você pode até nossas casas, tem casas nossas de aluguel que tava 120 mil o aluguel. Sobre as parcelas fixas, sim, exatamente, tem as parcelas fixas e as parcelas que são dos juros variável, então ela vai sofrendo correção a cada 6 meses, a cada 1 ano, 2 anos, 5 anos, depende de como você fez o seu contrato. 9, 8, 7 anos atrás, o juros fixo tava muito bom, gente, era de 1,15, 1,17, então quem comprou naquela época pagaram um valor excelente, muito, muito baixo. O juros fixo compensava muito mais você ter comprado sim a sua casa pelos juros fixo, que é o Banco do Governo, né? Os bancos privados também oferecem juros fixo, porém o Banco do Governo era o mais fácil de ser aprovado. E hoje inverteu, né? O juros fixo está muito alto e os juros variáveis, que são dos bancos regionais, estão mais baixos. Então a maioria dos clientes estão optando pelos juros variáveis. Só esse ano, eu já combinei com 2 pessoas para ir no escritório, para conversar, porque as pessoas... olha, gente, a história é incrivelmente igual. Primeiro, eles compram a casa, né? Né? Porque a pessoa que está vendendo, eu não estou contra quem vende. Você que está vendendo, você que é corretor, você está fazendo o seu serviço, você tem que colocar comida na sua mesa, né? Porque muitas vezes nós sabemos fazer a conta certa, sabe? Colocar aquela fumaça na frente dos olhos das pessoas, porque quando um ser humano, ainda mais brasileiro, é claro, né? Na cabeça, nosso trabalho é passar a informação correta para os nossos clientes. Quer comprar um carro,
Gente, não tem o que faça essa pessoa desistir. E é isso que eu faço sempre. A gente senta, eu converso, eu explico. Isso é real. Quando o brasileiro coloca na cabeça, eu vou comprar minha casa, eu vou comprar meu carro, eu vou fazer tal compra, eu vou fazer tal viagem, ninguém tira. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? Porque a gente brasileiro, a gente tem sonho, a gente sonha, a gente quer concretizar os nossos sonhos. Eu falo qual é o melhor local, porque se caso eles precisarem vender futuramente, o local vai ter valor. Eu falo que isso, como que deveria ser a casa, que tipo de material deveria ser a casa. Não... Essa informação é muito importante. O local onde você vai comprar a sua casa é importante. O terreno é importante. São várias áreas aqui no Japão. O Japão é dividido em 5 áreas e fora essas 5 áreas dividido em mais 13, né, que especifica a área de moradia, área comercial, área industrial. Isso tudo interfere sim, se futuramente você for vender a sua casa. É o que a gente sempre faz aqui com nossos clientes. Vai comprar uma casa? Eu sei que é o sonho, tudo, mas a gente tem que pensar no futuro também. Se um dia precisar fazer a venda dessa casa, essa casa vai vender rápido? Ou ela vai ser mais difícil de ser vendida? Então, a gente tem que vir com o nosso lado profissional, conscientizando nossos clientes a fazer uma compra certa. É assim que todo corretor deveria fazer, ele está correto. Não é essas Coab que todo mundo compra aí de 25, 26, 27 até 30 milhões. Sobre Coab, né, que ele está dizendo de 25, 26, 27 milhões. De fato, o material tem subido bastante. Então, se você for comprar uma casa nova de uma construtora, normalmente costuma sim, tem casas de... Hoje ainda encontramos aqui na região casas por 18 milhões, 19 milhões. Sim, nós encontramos. A construtora não é das melhores, como por exemplo Sekisui ou até mesmo Toyota Home, não chega ao nível delas. Tanto é que se for construir hoje uma casa por essas construtoras, a casa sai por mais de 50 milhões. E é exato, como ele tá falando aqui no vídeo. Mas gente, para hoje você comprar uma casa de 50 milhões, as parcelas vão ficar um absurdo. Então a gente tem que ver nas condições de nosso cliente até onde alcança o crédito dele, e se aquele limite que alcançou vai ser bom as parcelas mensais, o valor que eles vão pagar na parcela mensais. Tem que começar por aí. Até qual valor seria bom o suficiente, né, para o cliente pagar por mês? Dali que começa a nossa pesquisa. Dessas 10, 4 pessoas, elas falaram: se eu não tivesse colocado painel solar e se não tivesse colocado a garagem e o quintal, né? Não estou contra quem faz os quintal, quem vende as garagens, quem oferece os painéis solar. Eu quero só que a pessoa que compre pense muito bem. Bom, aqui ele tá falando o seguinte, né? As pessoas que compram suas casas, né, querem colocar garagem, querem colocar painel solar, fazer cercado. Não tem nada de ruim em fazer isso. Tanto é que a mesma coisa que você comprar um carro zero hoje numa loja. O valor que tá ali, o total, Hontai Kakaku, não vem com tapete, não vem com ETC, não vem com nave. Então você precisa acrescentar ali os opcionais. Isso é lógico. É uma compra de uma casa, então é lógico que você vai querer colocar telinhas de pernilongo, você vai querer colocar uma garagem. Por exemplo, quem mora para a região de Toyama, eu tenho bastante cliente na região de Toyama. Se nevar durante a noite inteira, essa pessoa que não tem garagem, como que ela vai sair com o carro de manhã? Então, é questão de necessidade, não pode falar uma coisa assim, especificando uma área, porque quem mora na região de muita neve, é impossível ficar sem garagem. O cliente, quando ele vai comprar a casa, ele tem a opção de incluir a reforma dentro do financiamento da casa. Logicamente, esse financiamento vai ficar por 35 anos, se você tem até 44 anos, né? 35 anos de financiamento, vai estar casa, documentação e reforma. Então a parcela que você vai pagar por mês seria esses 3 somados, esses 3 juntos em 35 anos. Agora, infelizmente, nem todos têm um crédito bom, grande para você comprar a sua casa, colocar documentação e reforma. Então o que resta a eles é, depois que entregar as chaves da casa, tentar o financiamento em bancos privados que oferece o Urifomuron, que é reforma para Urifomuron, que são os bancos que emprestam dinheiro somente para a reforma. Então, não há nada de errado. Quem quiser fazer a reforma, pode fazer sim, só que tem que pensar certinho. Se eu estou embutindo todos em um só financiamento, eu vou estar pagando por 35 anos aquela obra. Quais são os juros desses 35 anos? Isso tem que analisar bem. Outra coisa, se for fazer a parte, fazer documentação e casa e fazer a reforma separado, quais são os juros que esse banco está oferecendo para fazer essa reforma? Em quanto tempo? Tem financiamento de 10, 15, 20 anos. Então, isso tudo tem que ser bem estudado. A questão dessa pessoa era 75 mil, parece 78 mil, uma coisa assim, não me recordo certinho quanto que falou, né?
Aí com o painel solar e com o quintal, acho que com a garagem, isso, aquilo, foi para quase 100 mil. Um pouco menos de 100 mil, 90 e tantos mil. A pessoa não... Exatamente. Ele fala aqui, né, que as parcelas somente da casa e documentação ficou 75 mil, colocando painel solar, garagem, foi para 100 mil. Sim, foi para 100 mil durante um curto período, tá? Durante 10 ou 15 anos, vai depender do financiamento que essa pessoa fez da reforma. Isso está correto. A pessoa não consegue pagar. Bom, aí essa parte que ele fala assim, a pessoa não consegue pagar. Primeiro, quando você vai fazer a compra de uma casa, você tem que fazer uma compra consciente. Você não vai falar assim, eu tô com vontade de comprar uma casa, vou ali comprar. Você tem que fazer todo um planejamento. Então, se você paga hoje um aluguel de 60 mil, pra que você vai comprar uma casa de 90 mil? Ou comprar a casa, fazer uma reforma, uma loucura pra ficar 100 mil. Logicamente, isso com o tempo vai pesar, né? Com o tempo que vai passando, a gente pensa assim, são só 10 anos. Realmente, ele acaba pesando, sim. Por isso que tem que fazer uma compra consciente. Só esse ano comigo, separaram, perderam o serviço, todos separaram. Ou o marido ficou com a casa. Separação, perca de serviço vem acontecendo sempre, gente. Não é porque agora ou porque nesse ano. Sempre aconteceu as mesmas situações. E não é só com estrangeiro. Casos de separação, a gente vê também japoneses que estão vendendo a casa porque se separou, né? Então, não é só porque é a comunidade brasileira que tá vendendo a casa porque se separou. Isso pode ocorrer em qualquer nacionalidade que esteja morando. Na verdade, em qualquer país do mundo inteiro, esse problema é muito comum hoje. A separação, o divórcio, divisão de bens. É isso tudo que vocês têm que colocar. Quando vocês compram uma casa, um casal, vão ter uma casa nova, vai ser uma vida muito melhor, muitas vezes, conforto, mas aquela prestação, aquilo ali, sabe, que vai lá tirando. De fato, assim, o corretor, quando ele está fazendo a venda, né, da casa, ele está explicando sobre a casa, sobre valores, sobre a situação atual da casa. Não tem como o corretor prever a separação do casal, não tem como. O que a gente tá ali é vender um futuro, né, um sonho ali para aquela família. Agora, se a família não tá se entendendo, ou na verdade já vem carregando alguns problemas familiares e tá querendo comprar a casa para tentar amenizar, logicamente, independente se é o corretor que tá falando ou não da situação, vai dar ruim. Então, isso não é problema do corretor estar vendendo a casa. O vendedor, o corretor, não tem como ele ir lá tentar apartar uma briga. A gente podia viajar, mas temos que pagar a casa, temos que fazer isso, colocamos um quintal, colocamos garagem, fizeram a conta mágica do painel solar que ia dar dinheiro durante 15 anos. Aí que tá, a pessoa, eu comprei uma casa, agora eu não vou poder fazer mais nada pro resto da minha vida. Não é bem assim, tá? O que tá acontecendo é educação financeira. Independente se comprou casa ou não, às vezes a pessoa tá no aluguel e não consegue fazer uma viagem. Não é porque comprou uma casa que, eu não vou poder fazer uma viagem. Educação financeira, a pessoa tem que ter o costume de estar guardando dinheiro, né? Não extrapolar nas compras, né? Então é isso que tá acontecendo. Não significa que porque ela comprou uma casa, agora ela nunca mais vai poder viajar. Não. Tanto é que tem japoneses que trabalham em fábrica como nós, estrangeiros que viemos pra cá como DKSEG, que tem lá seu salário, compra sua casa, ajunta, consegue pagar a faculdade, consegue fazer uma viagem com a sua esposa. Mas os funcionários japoneses têm bônus. Ok, a gente pode não ter bônus, mas a gente pode estar fazendo um baito daqui, dali. Hoje em dia, a gente tem salário de 1.700, 1.800 ienes. Na época que eu era jovem, não tinha esse salário. A gente era nos 1.400, 1.450 e muito trabalhado, né? Então é questão de você saber lidar com as suas finanças em casa. Não significa que porque você comprou uma casa e realizou o sonho da sua esposa, da sua família, que você vai cair num abismo de dívida, né? Que você vai virar um inferno na sua vida por conta de dívida. Não, é porque você não tá sabendo se organizar. É necessário você pegar, olha, esse daqui é o valor da casa, esse daqui é o valor do seguro, esse daqui é o valor da reforma daqui 10 anos, que sempre precisa, a casa precisa de manutenção. Isso é uma das coisas também que a gente sempre fala para nossos clientes. Comprou a casa, todo mês paga a parcela, vai juntando 10 mil, porque dá 120 mil. Com 120 mil você paga os impostos, o IPTU da casa e ainda sobra para daqui 5 anos você poder pagar o seu seguro de incêndio e terremoto, que vai ser renovado também. Então, é educação financeira. Vocês que vendem painel solar, garagem, reforma, esse é o serviço de vocês. Não estou criticando, eu só estou falando para o povo fazer a conta certa. Dessas 10 pessoas, 4 foram falaram: se eu tivesse que pagar só a prestação, eu daria conta. Só que aquele painel solar, aquela garagem, aquele quintal inflamou aquela conta mensal e a pessoa...
De fato, o painel solar, não existe esse negócio de zero. Se algum vendedor bateu na sua casa e falou assim, painel solar de graça, é mentira, não existe, né? Aqui no Japão tem uma palavra que se chama Jishitsu-zero. Eu já fui vendedora de celular e lá, quando você comprava um iPhone, lá tava escrito zero, você não precisa pagar nada. Eu acredito que muita gente já comprou seus celulares no passado com essa propaganda de 0 ienes, né? Mas na verdade não é que é 0 ienes, tá? Ele vem, se você olhar na sua conta mensal, vai estar lá o valor do aparelho, mas embaixo vai estar um desconto no valor do aparelho. No final das contas dá, né? Mais, menos e fica zero. É mais ou menos esse sistema do Jishitsu-zero. Por quê? O painel solar não tem como você ganhar de graça. É um produto, alguém fabricou, é uma empresa, então tem que ter lucro, tá? Então uma pessoa vem, vende o painel solar pra você, você vem, coloca o seu painel solar e aquele painel solar, ele vai render pra você um valor que vai abater na sua conta mensal e que, né, muitas das vezes chega ao valor das parcelas do painel solar, né? Ou até mesmo ultrapassa. E isso que ultrapassou, que é o que eles falam de lucro, né? Nem todas as casas são assim, vai depender muito do tamanho do seu telhado, se compensa ou não você colocar o painel solar, isso tudo tem que ser estudado. Logicamente, os vendedores de painéis solares, eles vão vir com vários cálculos, né, pra te confundir, só vai mostrar a parte boa da coisa, mas de fato o painel solar não é uma coisa ruim. Tá? Se você for comparar hoje em dia uma pessoa que não tem painel solar, que é ou Denka, né, que fala tudo elétrico, uma pessoa que tem o painel solar, se você vê a diferença, mesmo pagando o painel solar, dá uma boa diferença, né? Comenta aqui se você tem um painel solar, se você né, teve prejuízo ou se você se deu bem, teve lucro em instalar o painel solar. Outra coisa que não pode esquecer é que painel solar é um aparelho, é eletrônico, então chegando um tempo, ainda mais que fica exposto no telhado, ele pode acontecer sim de estragar, né? Estragar, quebrar, parar de funcionar. Então tem suas garantias, isso também é muito importante, você verificar a garantia do seu painel solar antes de fazer o contrato, mas é muito comum, tá? Antigamente o governo ele pagava um subsídio muito bom para quem colocava o painel solar, hoje já nem tão bom assim, né, quanto antes, mas ainda assim tem. Então a gente tem que, né, entender que não é uma coisa assim totalmente uma coisa ruim você colocar painel solar, porque se de fato realmente fosse uma coisa muito ruim, né, não teria tantas pessoas colocando painel solar nas suas casas, né? E a casa desses 10, 3 falou que vai pedir falência pessoal de Kohasan, que eu também não sou tão expert em de Kohasan, não sei se é um... Outra coisa aqui que ele fala, né, sobre falência pessoal, tá? Falência pessoal, gente, é uma coisa muito delicada a ser feito. Não é um processo tão simples de ser feito. É bem doloroso, realmente, como ele diz aqui no vídeo, é muito doloroso. Eu já participei. E é muito triste, porque ali tá o sonho da família. Mas dos processos que eu participei de falência pessoal, realmente, eram pessoas de acima de 50 anos que compraram suas casas, né, no valor muito alto, acima de 40 milhões, né, que fizeram seus financiamentos e no final das contas ficou muito, muito caro, porque a gente não pode esquecer que, né, aqui no Japão, 65 anos mais ou menos, você já vai estar aposentando e depois disso você vai fazer o quê? Então isso tudo é você se programar, é você estudar bem antes de você fazer a compra. Não tá errado, tá tudo certinho. É doloroso, né? Doloroso no caso você pedir uma falência pessoal, mas bem que para nós estrangeiros, falência pessoal tanto faz, né? A maioria dos estrangeiros. Eu também. Outra coisa que, na minha opinião, tá? Falência pessoal não é qualquer coisa. Eu acho assim, a gente sai do nosso país, a gente tem a nossa oportunidade de estarmos aqui, né, as portas abertas pra gente que somos Nikkei, né, de trabalhar aqui nesse país, a gente conquistar nossas coisas, e aí depois que você, às vezes, por uma falta de organização financeira, você acaba não conseguindo pagar, né, o financiamento, fazer esse processo do Hassan, que é falência pessoal, não é uma coisa que tem que ser visto assim de qualquer jeito, né, quando você faz o Diko Hassan, né, a sua falência pessoal, você fica inadimplente durante 10 anos, mas é uma situação que você realmente, assim, dependendo do caso, não consegue fazer nem contrato de celular. Ah, mas eu tenho minha família, eu tenho isso. Mas imagina que tipo de educação financeira você tá mostrando pros seus filhos. Ah, qualquer coisa a gente faz falência pessoal. Desculpa, mas dessa parte eu discordo. Então as entidades aí que se viram. Eu, vergonha de fazer falência pessoal, eu não teria. Então, eu estou me colocando. Falência pessoal, para quem não sabe, é um processo onde eles vão querer ter o controle de tudo. Se você for ali no mercado comprar um negocinho, você tem que apresentar notinha. Comprar nada que seja de luxo, né, que eles falam, nada que seja do dia a dia, que é necessidade básica, né? Então, assim, meio que eles avançam em privacidade de você, tudo você vai ter que prestar conta. Gente, imagina os seus filhos nesse ambiente. Talvez alguns não ligam. Eu acho que não seria legal. Estrangeiro também, tá, pessoal? Imagina o futuro, então, como que vai ser as crianças pensando, qualquer coisa, eu abandono a dívida. Vocês têm que fazer muito. Imagina, se a gente não sabe o
como que vai ser o ano de 2027. Certo, a gente não tem bola de cristal pra gente adivinhar o futuro, ninguém tem, né? O Japão, comparado a um tempo atrás, realmente, os juros têm subido, a situação econômica não tá tão boa quanto a época de 1989, 1990, que deu aquela explosão no Japão. Logicamente não está bom, mas veja bem, acho que não é só o Japão. Se você olhar os noticiários, tem países que estão piores. A quarta maior economia do mundo, ainda não estamos tão ruim assim, ainda você vem aqui trabalhando, você tem o seu salário para pagar o seu aluguel, você tem o seu salário para pagar a sua conta de celular, comprar um carrinho legal para sua família, para carregar a sua família. Não é uma coisa fácil. Agora eu vou ter uma casa, sempre eu paguei aluguel. Não é uma brincadeira, realmente. Você tem que fazer um bom planejamento. Você pagou aluguel, mas se caso você fosse trocar de serviço, você devolve. Agora, se você vamos supor, faço a pergunta pra você que tá nos assistindo. Você vem, chegou aqui, você vai morar aí por 20, 30 anos aqui no Japão. Você vai ficar 30 anos pagando o seu aluguel. Entre você ficar 30 anos pagando o seu aluguel e ficar 30 anos pra você comprar a sua casa própria, fazer um investimento, qual você escolheria? Ah, mas o aluguel, qualquer coisa se der ruim, eu vou embora. A casa também você pode vender, você pode fazer a sua venda e você poder ir embora. Ah, mas aqui no vídeo ele fala que não lucra, tudo se perde. Realmente, a informação básica que a gente tem é que aqui no Japão as casas não valorizam, e eu sempre falo para meus clientes que não valorizam. Mas se fizer uma compra certa, você vai conseguir sim pagar o financiamento e ainda sobrar um pouquinho, que inclusive ano passado a gente fez 3 entregas de 3 clientes, um sobrou 2 milhões, de 2 milhões e pouquinho sobrou, o outro sobrou 4 milhões e o outro sobrou 1 milhão. Então assim, quitando todas as dívidas, a casa, documentação e reforma. Então tem que tomar bastante cuidado com certas informações. Qual é a parte mais importante sobre todo esse processo de você adquirir a sua casa aqui no Japão? É escolher a casa certa. Você não pode comprar a sua casa pensando no hoje. Você tem que comprar a sua casa pensando daqui 20, 30 anos. E daqui 10 anos, se eu precisar vender a minha casa, como que vai ser? Tá? Não pode pensar dessa forma. E aluga em outro local. A casa não. E vocês trocar sabem, de serviço, todo mundo pode trocar de serviço. A maioria esmagadora dos contratos não pode alugar. Certo, as casas realmente, para quem compra pelo sistema do Flat 35 ou até mesmo os bancos regionais, tá lá uma cláusula que você não pode alugar a sua casa. Tá? Não pode alugar. Se o banco descobrir, ele vai tomar a casa de você. Então não pode alugar a sua casa. Se você tem um financiamento ativo, não alugue a sua casa. Por quê? Se o banco descobrir, você vai ter um grande problema aí para você resolver. Se você precisa ir pro Brasil, ficar um pequeno tempo e pedir para um filho cuidar da casa, deixar as parcelas, não tem problema nenhum. Agora, você alugar a sua casa, não pode. Isso, de fato, ele está correto no que ele está falando aqui. Imagina, né? Você ter 35 anos para pagar não é brincadeira. Então, se a pessoa, dessas pessoas que eu tô falando, 3, 4, falou, se eu não tivesse pego o painel solar e as outras coisas que eu paguei, eu poderia pagar sozinha, porque separou, poderia pagar sozinha ou sozinho, né, a prestação da casa. Só que agora, e o pior, todos têm pet, cachorro grande, gato, e as outras imobiliárias não estão aceitando. Gato é quase impossível, tá? Não é nada impossível no Japão, e tem imobiliário que ainda aceita, mas gato tá muito difícil. E cachorro até 8 quilos, gente. Todas as imobiliárias que nós... Sobre a questão do pet, certo? Bom, nós somos seres humanos, nós somos brasileiros e nós temos sonhos que é colocado no nosso coração que a gente quer realizar. E aí eu comprei minha casa e já que eu tenho minha casa, o meu espaço aqui no Japão, então eu vou comprar um pet. É muito comum você comprar uma casa e ter o seu pet, a família completa. Agora você imagina se você resolver devolver a sua casa, né? Abrir falência ou até mesmo vender. Você vai ter que encontrar um apartamento, um espaço onde aceita pet, né? O que ele tá falando de fato é real, né? Apartamentos que aceitam pets. Não é tão fácil assim, sem contar que eles cobram um absurdo na entrada. Pelo menos aqui na região que a gente trabalha, aceitam gatos sim, sem nenhum problema. É mais difícil para quem tem cachorro, né? Então, apartamentos, nem todos aceitam pet, a entrada é um absurdo de caro, né? E a maioria sim, gato aceita até um, cachorro, né? Ou gatá, que é os grandes portes, não aceitam. Você comprou a casa para realizar o sonho da sua família, comprou o pet ali para as crianças, tudo, e aí
você tem que desfazer de tudo isso, colocar o cãozinho ou o gatinho para doação, para ir para uma nova família e fazer falência pessoal. Imagina quantas coisas ruins acontecendo, né? Então isso é questão de você fazer um bom planejamento lá no início, Aí quem tem que conscientizar o cliente na hora da compra, o trabalho é do profissional junto com o cliente, analisando a situação, vendo o que é melhor para ele, porque o cliente está na emoção. Nós profissionais estamos na razão, nós sabemos o que é bom e o que não é bom para os nossos clientes. Né? E outra coisa que ele fala aqui sobre as casas velhas e reformadas que ele vende, nada contra, né? Nós também trabalhamos com renovation, né? Que é casas que a gente compra usada, renovamos ela por completo e fazemos a venda dando garantia de 2 anos. Nem ainda era a lei nova de construção, né? Que é o Shintai-shin Kijun, que é reforço nos pilares contra terremoto. Você compra uma casa dessa, vou pagar 5 milhões em 5 anos, sem problema nenhum, desde que você queira arriscar, porque uma casa como essa, nós não sabemos como é que tá a estrutura, a pessoa compra, mora, dá um terremoto daqueles que estamos esperando, porque a gente mora no Japão e todo mundo sabemos que nós corremos esse risco de ter um terremoto a qualquer momento. Aí essa casa desaba em cima de você, em cima da sua família, em cima de tudo que era sonho de você. Será que vale o preço? Então é compra consciente. Se você não tem problema, se você quer assumir os riscos, o problema é seu. Agora, tem que ver se esse profissional que está te acompanhando está fazendo um bom trabalho, né? O que o senhor deseja? O que a senhora deseja? Qual que é o seu sonho? Eu quero comprar uma casa pagando o mesmo valor do aluguel. Ok? Então o profissional tem que seguir aquela linha daquele desejo do cliente. Se o cliente falar, mas eu quero fazer isso, eu quero... Mas olha, vai sair um pouquinho da realidade daquilo que o senhor estava desejando. Tudo bem? Né? Se o cliente fala tudo bem, quem está correndo risco é o cliente. Mas a obrigação do profissional é avisá-los. E o cliente, você que está assistindo, tem que saber até onde é o seu limite. A gente não pode comprar a casa achando que o mundo está girando em torno do hoje, que eu estou trabalhando numa fábrica, eu tenho um trabalho e eu recebo 500 mil, 400 mil. Não, gente, nem sempre vai estar assim, né? Então, tem que fazer uma compra consciente. Eu agradeço o Takuya que fez esse vídeo, né, por ter falado algumas coisas aqui. Só que, infelizmente, em outras partes, eu discordo do que ele está falando, né? Por eu estar dentro do ramo imobiliário, eu já estou, né, aí uns 8 anos no ramo. Comecei e não entendia nada, né? Mas eu sempre acompanhei a realização do sonho dos meus clientes, né? Nem todos ficaram com as casas, desses vários e vários contratos que eu participei, das casas que entregamos, a maioria ainda está com a sua casa, vivendo com seus filhos, né? Eu tenho um cliente lá em Nagano que ele comprou sua casa, ele alugou um terreno do lado para fazer suas plantações. Ele já era de idade, então ele falou, Angélica, eu tenho um plano. E ele escolheu a casa certinha do lado de um hatake, hoje ele vive, né, da plantação, ele planta arroz, nada contra, mas, por exemplo, se você comprar uma casa aí de 1970 ou 80, faz parte da comunidade japonesa ali para vender o arroz, então, gente, é tudo questão de você estudar o seu caso. Não saia comprando qualquer casa. Quer comprar uma casa usada? Peça para um profissional, um arquiteto licenciado mesmo, ir lá fazer avaliação, né? Se ele assinar embaixo falando que a casa tá segura, aí você compra sem medo. Agora, se você não tem garantia nenhuma de nenhuma empresa, tá comprando às cegas porque está barato para pagar em 5 anos, me desculpe, mas eu discordo dessa parte. Eu sou mais prezar a segurança da minha família do que comprar de qualquer jeito para poder pagar barato, né? Hoje em dia, hoje nós vendemos casas novas, usadas, semi-nova, reformado, nós vendemos de tudo e também nós trabalhamos com aluguel aqui na Alfa. Então nós sabemos bem o lado da compra e venda e sabemos bem o lado do aluguel, tá? O aluguel é algo que você vai estar pagando e não tem retorno. E se você pensa que, então eu vou investir no meu país de origem, vou juntar dinheiro, hoje em dia, vocês me desculpem, mas já não tá mais como antigamente, de você trabalhar bastante e mandar um dinheirão pro Brasil para você comprar uma casa, um imóvel lá. Já que a gente tem essa oportunidade, nós temos que ser grato por poder estarmos aqui legalizados, nós temos nosso visto, nossa passagem livre, tá? Sinal verde pra gente ir e vir a hora que a gente quer aqui no Japão. Então a gente saber, né, viver de uma forma legal aqui, tá? Então isso foi mais um vídeo de conscientização. Não estou aqui pra brigar com ninguém, só tô falando o meu ponto de vista depois que eu assisti esse vídeo do Takuya. Agradeço, Takuya. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Fica a dica aí da Alfa.